Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje eu trago uma super dica de crochê. Mas antes de dar início, aproveita aqui para deixar aquele like e se inscreva aqui no canal para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Então agora, confira a lista de materiais. Para fazer a customização, você vai precisar de novelos do fio Charme nas cores 5215, 2352, 4146, 6156, agulha para crochê número 3 mm, linha e agulha para costura, alfinete, tesoura, fita métrica e uma jaqueta jeans. Você pode substituir o fio Charme por Cleia, Anne, Amigurumi, Duna, Verano ou Barroco número 4. Siga as instruções da videoaula. Antes de dar início à produção dos quadradinhos de crochê, é importante que você determine em quais partes da jaqueta jeans você vai aplicar esses quadradinhos. Então vejam só que eu tenho uma jaqueta que ela tem uma abertura nas costas porque o jeans ele foi rasgado, tá? Mas esse é o modelo da minha jaqueta. Provavelmente a sua deve ser diferente. Caso você faça opção por eliminar essa parte aqui do jeans, né? Pode ser inclusive desfiado, como eu tenho aqui, ou nessa parte aqui mais lisa do tecido preservado, aqui vai uma dica bem importante. Na hora da costura, você deve dobrar a atenção e, se for cortar, eliminar a parte do tecido da sua jaqueta jeans, é importante que você preserve a costura, tanto da parte superior quanto das laterais, tá? Inclusive aqui da parte inferior. Então, a remoção para aplicação da peça de crochê fica a critério seu. Outra coisa que é super importante antes de você começar a tecer os quadradinhos da vovó é tirar a medida do local que você deseja fazer a aplicação. Então aqui eu tenho um retângulo que ele mede de 15 por 30 centímetros. E vou tecer então quadradinhos e emendá-los até fechar esse retângulo, medindo aí cerca de 15 por 30 centímetros. Agora nós vamos dar início ao quadradinho de crochê, o famoso quadradinho de crochê da vovó, e vejam só que eu vou trabalhar com essas cores. Nesse primeiro momento é importante você formar a sequência de cores para que depois fique mais fácil a combinação. Então aqui eu optei pelo azul, pelo amarelo, pelo verde e pelo rosa. Você também pode tecer quadradinhos com uma única cor, isso é critério seu. Para iniciar o quadradinho, eu vou fazer o nozinho inicial do crochê, que não conta como correntinha. Pronto. E a partir dele eu vou tecer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Feito as 4 correntinhas, insiro lá na primeira corrente e faço ponto baixíssimo. Você também pode fazer o anel mágico, mas para esse caso, como eu vou lavar a peça mais vezes, o anel mágico ele pode se soltar. Então eu optei por fazer o anelzinho composto por 4 correntes. Agora eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada, insiro pegando dentro do anel e preencho com mais 2 pontos altos, 1 e 2. Faço 2 correntes de separação, dou a laçada, insiro a agulha dentro do anel e preencho com mais 3 pontinhos altos. Então vejam só que aqui eu comecei com 3 correntes para fazer o primeiro ponto alto, fiz mais 2 pontos altos, fiz aqui 2 correntinhas e agora 3 pontinhos altos. Novamente 2 correntes, dou a laçada, dentro do anelzinho eu preencho com 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. 2 correntes e novamente dou a laçada, faço aqui 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Agora eu faço 2 correntes para finalizar o trabalho e insiro na terceira correntinha. Faço aqui ponto baixíssimo e vejam só aqui eu tenho a primeira carreira do quadradinho. Essas 2 correntes de separação, elas vão formar a lateral do quadrado.
Bom, como eu quero trocar de cor, eu vou vir com a tesoura e vou cortar o fiozinho e arrematar. Pronto. Agora, vamos para a segunda carreira com outra cor. Agora, com o fio amarelo, eu vou inserir em quaisquer uma dessas laterais, onde eu tenho duas correntes de separação. Eu puxo o fiozinho e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feitos os 2 nozinhos, eu insiro a agulha dentro desse espaço e faço aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Dou a laçada e preencho com mais 2 pontos altos. Então, aqui nós temos o total de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, dou a laçada, insiro dentro do mesmo espaço e preencho com mais 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Então, vejam que aqui eu tenho um pontinho leque dentro daquelas 2 correntinhas de base, composto por 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Faço aqui uma correntinha de separação, dou a laçada e dentro desse espaço, ou seja, das 2 correntinhas, eu vou preencher com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontinhos altos dentro do mesmo espaço. Faço uma corrente de separação e essa corrente de separação é para pular todos esses 3 pontos em rosa de base. Dou a laçada, vejam que eu jogo o fiozinho para cá, porque desta forma fica muito mais fácil de esconder o fio. Então, eu passo a agulha, pegando nas 2 correntinhas dentro do espaço, e vou repetir o ponto leque composto por 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Novamente, faço aqui uma corrente de separação, dou a laçada e aqui dentro desse espaço eu vou preencher com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontinhos altos. 1, 2 e 3. Agora, para finalizar, faço uma correntinha de separação, conto 1, 2 e 3, insiro na terceira corrente, puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio, arremato. Pronto, e agora vamos para a terceira carreira. Agora, com o fiozinho de cor verde, eu vou inserir a agulha passando o fiozinho por quaisquer uma dessas laterais. E aqui eu faço 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha novamente e vou fazer aqui 3 correntinhas. Dou a laçada, insiro e preencho com mais 2 pontos altos. Então, vejam que o início é bem parecido com a segunda carreira. Bom, como eu já fiz alguns quadradinhos para testar o tamanho do espaço em que eu quero fazer a aplicação do crochê, eu sei que até a terceira carreira é o suficiente. Mas quem vai definir isso é você, de acordo com o tamanho, né, do espaço que você deseja customizar. Bom, então aqui para a terceira carreira eu já defini como sendo a última do quadradinho, até mesmo porque depois eu vou trabalhar com emendas. Feito então os 3 pontinhos altos, eu vou fazer o ponto picô. Então eu teço 3 correntes, insiro a agulha pegando na primeira correntinha e faço ponto baixíssimo. Dou a laçada, insiro dentro do mesmo espaço e finalizo com 3 pontinhos altos. Vejam que para a última carreira eu defini o picô sendo o detalhe para a emenda dos próximos quadrados. Bom, vejam que entre esse espaço e esse aqui eu deveria fazer o quê? Uma correntinha. Mas como nós estamos fazendo a última carreira, eu optei por fazer o picô. Então, 3 correntinhas, insiro na primeira e faço ponto baixíssimo. Dou a laçada, insiro pegando dentro desse espaço em que eu fiz apenas uma correntinha
e faço aqui 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Novamente um picô de separação, dou a laçada e dentro desse espaço do pontinho leque de base em amarelo eu vou preencher com 3 pontos altos, um picô composto por 3 correntinhas e um ponto baixíssimo, e novamente dou a laçada e faço aqui 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Vou fazer aqui um picôzinho novamente de separação, dou a laçada, faço aqui 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Novamente, um picôzinho de separação, dou a laçada e dentro desse espaço eu preencho com um ponto leque e um picô. Então vejam que para dentro da correntinha, que eu fiz apenas uma correntinha de separação, eu preencho com apenas 3 pontos altos. E para cada espaço, ao invés de eu tecer uma correntinha, eu faço aqui um ponto picô composto por 3 correntes e um ponto baixíssimo. Então agora eu vou contornar toda a carreira dessa forma. E para finalizar, faço aqui um pontinho picô, insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Vejam só que aqui nós temos o nosso primeiro quadradinho finalizado e a emenda dos demais vai acontecer justamente nesses pontinhos em picô. Vou cortar o fio e vou arrematar. Pronto. Agora nós vamos fazer o nosso segundo quadradinho e fazer a emenda para que a gente possa construir o restante do retângulo. E aqui vai uma dica para facilitar a sua vida. Vejam só que aqui tem uns fiozinhos que eu já escondi por entre os pontos, então eu já posso cortá-los, ó. Apenas os fiozinhos que eu já escondi por entre os pontos. Na hora da emenda, fica muito mais fácil se a gente tiver cortado todos os fiozinhos. Pronto. O único fiozinho que eu não corto é o do arremate. Bom, eu já adiantei boa parte do segundo quadradinho, tá? Teci da mesma forma como eu ensinei o primeiro. Então, vejam só que eu terminei essas duas laterais e agora eu vou fazer a terceira lateral. E é na terceira lateral que eu vou fazer a junção deste lado e depois da quarta lateral para este lado. Então, eu vou fazer aqui dentro do ponto leque de base, 3 pontos altos. Faço uma correntinha apenas, venho com um quadradinho, faço a união sempre de avesso com avesso. Insiro no pontinho picô do quadradinho já finalizado. Faço aqui um ponto baixo. Faço mais uma correntinha, volto inserindo lá na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo. Dou a laçada, insiro dentro desse espaço e preencho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço aqui uma correntinha, insiro no próximo pontinho picô do quadradinho já finalizado. Faço aqui um ponto baixo, uma corrente, insiro novamente na primeira correntinha e faço ponto baixíssimo. Dou a laçada e faço aqui 3 pontinhos altos, 1, 2 e 3. Feito os 3 pontos altos, faço uma corrente, insiro a agulha no pontinho picô do quadradinho finalizado, faço um ponto baixo, uma corrente e insiro novamente na primeira correntinha. Faço ponto baixíssimo e agora vamos para essa lateral, para a quarta lateral do quadrado. Então, 3 pontos altos, uma corrente, insiro pegando no pontinho picô, faço ponto baixo,
uma corrente, insiro novamente na primeira correntinha, faço ponto baixíssimo e agora eu finalizo tecendo como eu fiz anteriormente no primeiro quadradinho. Então aqui eu faço 3 pontinhos altos e agora eu faço um pontinho picô de separação, dou a laçada, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, faço aqui 3 correntinhas, ponto picô e agora eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. E aqui nós temos então 2 quadradinhos emendados, que inclusive se eu for medir, vai dar justamente 15 centímetros, que é o que eu preciso para aplicação na minha jaqueta jeans. Então agora eu venho com a tesoura, corto o fiozinho de arremate e pronto. Vamos então para o terceiro quadradinho. Bom, e aqui eu já quase finalizei o terceiro quadradinho. Vou deixar a terceira e a quarta lateral para fazer a junção aqui no quadradinho já finalizado. Bom, então essa emenda, como é apenas de uma lateral do quadrado, ela é basicamente igual essa segunda emenda que eu fiz. Aqui eu fiz 3 pontos altos, faço uma corrente, insiro pegando no picôzinho da lateral, da terceira lateral, e faço aqui um ponto baixo. Faço uma corrente e volto tecendo um ponto baixíssimo. Dou a laçada e faço mais 3 pontinhos altos. Faço uma corrente, insiro no pontinho picô do quadradinho que já está finalizado, faço ponto baixo, uma corrente, volto para a primeira correntinha, faço baixíssimo, dou a laçada e dentro desse espaço eu preencho com 3 pontos altos. Novamente faço uma corrente, insiro no pontinho picô, faço ponto baixo, uma corrente e um ponto baixíssimo. Então vejam que a emenda é basicamente a mesma coisa. Vou para a quarta e última lateral do quadrado e preencho aqui com 3 pontos altos, faço uma corrente, insiro dentro desse espaço ou, se você preferir, pode engatar pegando aqui dentro dessa união aqui do ponto picô, mas eu optei por inserir dentro desse espaço, faço aqui um ponto baixo, uma corrente, finalizo com ponto baixíssimo. E agora eu vou completar o restante do quadradinho. Então, dou a laçada, faço 3 pontos altos, um pontinho picô, vejam que é basicamente a mesma coisa, 3 pontinhos altos, novamente um ponto picô. E para finalizar, eu insiro na terceira corrente, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto. Agora vamos para a emenda do quarto quadradinho. E agora vamos fazer a emenda do quarto quadradinho. Vejam só que aqui eu já fiz uma lateral e eu vou fazer a emenda da segunda, da terceira e da quarta lateral. A emenda é basicamente a mesma que eu ensinei anteriormente. A única diferença é que nós vamos emendar essas duas laterais e para esta lateral, ou seja, para este pontinho leque, eu vou pegar de maneira diagonal no ponto. Bom, então aqui eu fiz os 3 pontos altos e faço a emenda da mesma forma. Uma corrente, insiro no pontinho picô, faço ponto baixo, uma corrente e ponto baixíssimo. Para finalizar a lateral, eu preencho aqui então com 3 pontos altos. Novamente faço a próxima emenda inserindo aqui no pontinho picô do quadrado pronto, faço a emenda com pontinho picô, dou a laçada e dentro desse espaço eu preencho com 3 pontos altos. Novamente, faço a emenda pegando no próximo pontinho picô,
dou a laçada e para o pontinho leque de base eu vou preencher com 3 pontos altos. E agora eu faço a emenda com um ponto picô de maneira diagonal. De que forma? Eu passo a agulha pegando lá no pontinho verde, vejam só. E faço a emenda da mesma forma, com um ponto baixo, uma corrente e ponto baixíssimo inserindo na primeira corrente do ponto picô. E aqui eu preencho com mais 3 pontos altos, porque nós estamos finalizando a lateral. E agora eu vou dar sequência na emenda da mesma forma. Então eu vou fazer a emenda pegando nesse pontinho picô e no próximo, e para finalizar nesta última lateral. E agora eu termino o restante do quadrado conforme já explicado anteriormente, tecendo um pontinho picô, 3 pontos altos e um pontinho picô novamente. Para finalizar, eu insiro na terceira correntinha, faço o ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Bom, agora que você já sabe fazer as emendas de 4 quadrados, você vai conseguir fazer a emenda de quantos quadrados você desejar. E a quantidade de quadrados agora, ela vai definir a medida vertical. Vejam só que a medida horizontal nós já definimos como 15 centímetros e agora eu vou tecer quadrados até atingir a medida vertical. Então vejam que aqui eu tenho todos os quadradinhos já finalizados e emendados. Lembrando que se você tiver dificuldade de fazer a emenda no crochê, pode fazer a emenda com auxílio de linha e agulha para costura. Aqui eu tenho um total de 8 quadradinhos que medem cerca de 15 por 30 centímetros, que é a medida que eu vi necessária para a customização na jaqueta jeans, naquela abertura vazada da jaqueta jeans. Bom, agora eu vou esconder esses fiozinhos por entre os pontos de uma forma muito simples. Vejam só, aqui eu tenho os fiozinhos do arremate e é nesse momento que eu escondo os fios. Então eu passo a agulha por entre os pontos do lado avesso da peça e puxo. Pronto. Feito isso, agora é só vir com a tesoura e cortar. Eu indico fazer isso antes da costura, porque depois você vai ter dificuldade de passar o fiozinho por entre os pontos. E agora você vai posicionar a jaqueta jeans na bancada, na mesa, vai colocar a sua peça de crochê para o lado direito e vejam só que essa peça aqui eu posiciono para o lado direito da peça e não do lado avesso. Então, tanto o crochê quanto a jaqueta jeans devem estar para o mesmo lado, lado direito. Bom, aqui vai uma dica bem importante. Caso você não se sinta confortável de cortar essa parte aqui, né, do tecido do jeans, você pode aplicar em cima do próprio tecido, não há problema. E aí, caso você queira aí depois mudar a customização ou tirar a aplicação de crochê, é só descosturar. Mas se caso você for cortar a jaqueta jeans, o mais importante é preservar as costuras do jeans, tá? Tanto da lateral quanto da parte de cima e da parte de baixo. Bom, agora eu vou alfinetar a peça antes da costura. Então eu posiciono ela bem certinho e vejam só que o crochê ele tem uma certa elasticidade e vou alfinetar. Lembrando que para a costura eu vou deixar uma margem aí de pelo menos um dedo de tecido jeans por garantia. E aqui eu já alfinetei o crochê na jaqueta jeans, sempre deixando uma margem de um dedo para fazer a costura. Vejam só também que eu não cortei, eu não retirei essa parte aqui desfiada da jaqueta. E agora, com auxílio de linha e agulha para a costura, eu vou costurar a mão. Estou trabalhando aqui com fiozinho duplo, fiz 2 nozinhos na ponta para reforçar. E a costura é muito simples, muito básica. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou começar aqui passando a agulha. Cuidado para não costurar a outra parte da jaqueta. Então, eu passo a agulha aqui, fazendo um pontinho bem apertado. Puxo o fio. Vejam só que o nozinho trancou
a passagem da linha. Agora eu insiro a agulha novamente no jeans, puxo e aqui eu faço 2 nozinhos, ou seja, eu passo 2 vezes por dentro dessa argola. Pronto. Feito isso, eu insiro a agulha, passando pelo crochê e volto pegando na jaqueta jeans. Novamente, pontinhos mais apertados, mais miúdos, para ter um acabamento bacana, inclusive na parte do forro. Passo a agulha saindo aqui para a frente do crochê e volto inserindo na jaqueta jeans. E aqui vai uma dica super importante: nada de puxar muito a linha da costura, porque senão franze. Então faça a costura de maneira que o tecido jeans e o crochê fiquem esticadinhos. Finalizada a costura, eu insiro a agulha passando no tecido jeans e aqui dentro da argolinha eu vou passar a agulha 2 vezes. Então, 1 e 2. Puxo, pronto. E agora eu venho com a agulha e escondo o fiozinho por entre os pontos do crochê. Feito isso, venho com a tesoura, corto o fio e pronto. Aqui na parte das costas, nós já temos a aplicação do crochê. Agora, só faltou a aplicação na parte da frente. Então, eu vou tecer os quadradinhos e vou aplicá-los conforme eu ensinei anteriormente. Para a parte da frente, se eu tecer apenas 2 carreiras, vejam só que não é o suficiente para fazer a costura. E se eu tecer 3 carreiras, vai sobrar. Então, para fazer um acabamento que dê certinho aqui na parte da costura, eu vou tecer, ao invés de ponto alto, ponto baixo. E vou fazer também o picô. Então, aqui eu vou fazer pontinhos baixos, insiro a agulha, passo o fio, faço aqui 2 correntinhas, preencho com mais 2 pontinhos baixos, faço o pontinho picô da mesma forma que eu ensinei anteriormente e volto para dentro deste mesmo pontinho e finalizo com mais 3 pontinhos baixos. Faço um pontinho picô e para dentro desse espaço com mais 3 pontinhos baixos. Novamente, pontinho picô, insiro pegando dentro desse espaço, aonde nós tecemos ali o pontinho leque de base e preencho com 3 pontos baixos, ponto picô e mais 3 pontos baixos. Então, vejam que eu só substituí o pontinho alto pelo ponto baixo. Eu vou trabalhar toda a carreira dessa forma e vejam só que aí sim fica certinho na hora da aplicação. Eu vou ter uma margem de tecido para a costura. Vou fazer o próximo quadradinho e vou emendar da mesma forma que eu ensinei anteriormente. Então, basicamente, é a mesma coisa, é o mesmo processo que eu ensinei para a parte das costas. A única diferença é que eu estou tecendo pontinhos baixos para justamente não sobrar pontos ou faltar pontos. E aqui nós temos o resultado da aplicação dos quadradinhos na parte da frente da jaqueta jeans. Gostou? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa dica. Um beijo e até a próxima!